Agora, aprender ou não partitura, aprender ou não a ler a partitura. Cara, primeiro vamos definir o que, que é a partitura, o que, que é esse monstro aí que todo mundo fica desesperado, né? É um meio de comunicação, é um meio de comunicação musical. Durante muito tempo, esse não era apenas um meio de comunicação, ele era também um meio de divulgação das obras de arte musical. Então, os compositores escreviam a partitura e eles vendiam a própria partitura. Antes, numa era pré-gravação, o que era vendido era a partitura. Era assim que se espalhava a, a, a música pelo mundo. Então a escrita se desenvolveu, a escrita musical se desenvolveu para ser precisa o suficiente, de trazer o máximo de recursos necessários ali, né, para que a ideia do compositor esteja o máximo ali dentro daquele contexto. Os músicos tinham que se especializar em ler o mais preciso, o mais técnico possível daquilo. E aí criou-se também uma figura importantíssima, que é a figura do maestro, que é aquele que não vai apenas auxiliar ali na leitura, mas na organização da peça musical e vai trazer também interpretação, né, para aquela peça musical, para aquilo que está no papel feito de uma maneira, às vezes, é, ali restrita, vamos dizer assim, sem expressividade. O maestro vai trazer ali o máximo de expressividade dentro dos conhecimentos da estética que ele tem daquele período, né? E às vezes trazendo até uma inovação para aquela peça, né? Mas não passa de uma ideia que vem a partir de um texto musical, de uma escrita, que foi fundamental aí da, a partir aí do século 13, 14, que foi o início ali da escrita musical, até o surgimento das gravações, que aí a partir da gravação aí já começou-se a aparecer no cenário musical outro tipo de, de outra maneira de se divulgar a música, né? Outra forma de se fazer a música e de se vender a sua música. Então, você poderia ir lá e gravar o seu disco, você não precisaria ter conhecimento de leitura musical nenhum. Você vai lá, põe na frente do microfone, grava, toca, faz sua arte lá e vende, acabou. Né? E hoje ainda é assim. A leitura musical ela é a comunicação entre os músicos. E também é o principal meio de edição. Por exemplo, se você gravou alguma coisa lá, tal, e você pode editar ali dentro do formato MIDI ali no software, mas você pode também fazer essa edição no editor de partituras e aí você salva em formato MIDI e manda pro programa lá, pro seu editor de música preferido aí e tal. Então, mas tem uma coisa muito importante para a gente falar sobre a leitura musical. Ela traz, ela traz para o músico uma consciência visual. A gente pensa, beleza, não vou me comunicar aí com música, tal, não sei o quê, mas ela traz também essa consciência, vamos dizer assim, espacial do som, porque a gente ouve o som aqui e às vezes fica difícil a gente saber ali os limites daquela frase, né, e tudo mais, né, daquelas células rítmicas, né, e tal. E a gente pode associar esse tempo musical com o movimento, então com a distância física mesmo, o tempo que eu levo para percorrer daqui até ali, né? Então a gente usa movimentos corporais para interiorizar o ritmo. E a leitura musical a gente interioriza também o visual ali. Você vai conseguir, de certa forma, identificar o que você está ouvindo, qual que é o símbolo que representa aquele som. É como se você estivesse escrevendo o alfabeto ali. E a letra A, ela é a representação gráfica desse fonema A que eu estou dizendo aqui. Então, quando eu faço isso, também tem uma representação gráfica. Existe também uma representação gráfica para esse som, que aí no caso a gente tem que representar isso graficamente na partitura. Chega um determinado momento que você é capaz, como músico, você é capaz de tanto escrever o que você ouviu, escrever o que você pensou, quanto também você ler
olhar aquilo ali e já reproduzir com a voz ou com o instrumento, assim como a gente faz lendo um texto ali escrito à mão, ali um texto de um livro, um texto do alfabeto comum.